apresentando um breve, bem rapidinho, são só 2 minutos, como a nossa palestrinha no todo será só 20, 2 minutos falando da onde a gente ganhou fama, que foi a primeira vez que eu fui para o Globo. Então, a gente resolveu apresentar aqui como é que apareceu esse sorvete na mídia, né? Ele já era um fruto de um trabalho que a gente vinha desenvolvendo e ganhou uma manchete nacional, né? Então nós vamos passar rapidinho para vocês conhecerem. Quando a Carol descobriu que tinha câncer linfático, ela e o marido estavam de malas prontas para ir morar na Califórnia. O sonho do casal teve que ser adiado e a rotina passou a ser o Hospital Universitário de Santa Catarina, onde ela faz a quimioterapia. A medicação é uma medicação bem forte, então eu acredito que seja inevitável os efeitos na boca, né? O paciente que está em quimioterapia, ele tem uma alteração no paladar. O paciente tem uma dificuldade para se alimentar, tem um gosto diferente. E nessas dores da Universidade Federal de Santa Catarina, justamente para quem está fazendo o tratamento de quimioterapia, como a Carol. Carol, me diz uma coisa, ficou surpresa quando recebeu o sorvete? Qual sabor você prefere? A gente tem preferência morango. Além do morango, tem também de chocolate e limão. Os sabores são todos muito bem escolhidos para não dar nem um pouco de náusea. E é maravilhoso, assim, a gente sente um carinho da equipe de ter pensado nisso para nós. As receitas foram desenvolvidas em parceria com esta fábrica de Florianópolis, que levou 6 meses para chegar à fórmula desejada pelas nutricionistas. Nós já fazíamos um sorvete que era muito próximo do que elas gostariam que fizesse. Sem lactose, nós não temos glúten, nós não temos gordura trans. Então, o desafio era introduzir uma gordura de maior valor nutricional, que seria o azeite de oliva, desvalorizado, né, e uma quantidade grande de proteína. O sorvete agradou mais de 70% dos pacientes. Por enquanto, é servido só no hospital, mas a ideia é, em breve, começar a vender nos mercados. Então, com o sorvetinho, ficou tudo de bom. A recuperação é melhor ainda. Que delícia, né? Boa recuperação para vocês, viu? Tem uma dúvida em relação a esse assunto? Vamos ver sobre alimentação e sobre açúcar. A Alice está perguntando, olha lá, doutor Nicolau. Então, essa eles fizeram um compilado, né? Era uma entrevista um pouco maior, mas ali dá um pouquinho do cenário da aceitação que a gente tem aqui desse produto, né? Então agora vamos entrar para a palestra propriamente dita. Então eu sou a Raquel, nutricionista, há 35 anos trabalhando com nutrição clínica. Sou do hospital, na verdade eu sou do departamento de nutrição da UFSC e a minha área de atuação sempre foi dentro do hospital. Olha só, eu vi como foi terminando a palestra da minha xará Raquel, da outra companheira, né? E se falou, inclusive alguém aqui manifestou a questão da humanização. A minha tese de doutorado já foi sobre humanização, porque em 2003 foi quando esse tema e esse termo começou a ser apropriado por muita gente. E aí, está aí a nossa palestra, que é a humanização da atenção nutricional. Prazer e saúde de um sorvete nutritivo. Bem, vamos passando. Acho importante fazer um resgate, gente, porque vocês que lidam com saúde pública, e nós também, que veio de uma universidade pública e trabalham no hospital público, com muito orgulho, a gente luta muito para poder fazer um trabalho de qualidade. Eu sei porque vocês enfrentam isso também. Então a gente preza, né, por esse símbolo e por uma legislação que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa é uma luta e uma bandeira nossa, coletiva. Bem, em 2003 surge a Política Nacional da Humanização. Aí a gente diz, será que a humanização é só tratar com respeito, carinhosamente, delicadamente? Não, é muito mais que isso. Isso é muito simples, isso faz parte do humano, porque teve gente que disse, para que uma política para falar de humanização? Nós somos humanos, nem sempre tão humanos, né? Mas assim, faz parte do trato das pessoas ser delicado, ser educado, etc. Quando surge essa política, ela surge numa outra perspectiva. Falar de humanização é eu poder atender rapidamente alguém que está com nódulo. Falar de humanização é eu botar um catéter não muito duro, um
catéter melhorzinho, é eu ter disponível uma dieta e eu ter disponível um alimento diferente também, porque quem está nessa situação precisa, busca carinho e atenção qualificada. Né? Então, a atenção qualificada é para muito além só do meu respeito e da minha atenção. Também é metodologia, também é técnica, também é ciência. Então, quando se fala em humanização, que é uma política, graças a Deus, e por isso ela perpassa todos os governos, é com a intenção de dar mais qualidade na atenção dos pacientes. Né? Então, é uma coisa que me identifica muito há muitos anos. Bem, a humanização na atenção nutricional, né, ela fala, então, justamente com essa perspectiva, e aí nós vamos falar um pouquinho assim. Nós, nutricionistas, a gente se preocupa muito com o que, em primeiro plano? Poder fazer a ação terapêutica direta, que é o que a gente diz assim, aporte de nutrientes, reeducação nutricional, é aquela coisa muito científica, né? Ele tem que ser higienicamente, ter qualidade higiênica, qualidade nutricional, etc. É fundamental? Fundamental. Mas as pessoas têm história, as pessoas têm uma história pregressa de vida. E no que diz respeito à alimentação, é a forma de acarinhar, é a forma de lembrar de um familiar, é a forma de chegar mais perto. Quando a gente está feliz, a gente está em volta de uma mesa, não é assim? Quando, né, a gente quer confraternizar, a gente quer comer. Quando chove, um bolinho de chuva. Quando a pessoa está hospitalizada, ela está enfrentando uma situação, ou uma quimioterapia em alguma instituição que não é hospitalizada, essa pessoa está muito fragilizada, em todos os sentidos. Então, a gente pensava nisso, como é que a gente pode fazer alguma coisa que ajude essa situação, né? Então, a gente pensa muito nessas outras questões que a gente diz a ação terapêutica indireta, que é tão importante quanto. Eu brinco, às vezes, com os alunos, eu digo, olha, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Então, eu consigo realmente prescrever uma dieta nutricionalmente adequada, com os fins específicos que eu desejo, etc. Mas eu tenho que lembrar que tem outras questões que elas têm que estar envolvidas nesse sentido de dar alimento a alguém, dar comida a alguém. Quando eu falo em nutrientes, parece que é uma coisa lá longe. Quando eu falo em comida, eu acho que todo mundo entende. Comida é afeto também, né? Então eu tenho que me preocupar com prazer, com segurança, com conforto, com a ação sobre o bem-estar. Então hoje se fala muito, né, no comfort food, né, que é aquele alimento que carrega muitos significados, né, que me remete a sentimento. E quem está fragilizado num tratamento, mais do que ninguém, tem que ter esse olhar diferenciado de quem o trata, né, com esse cuidado que a gente não pode perder de vista. Olha só, a gente brinca que a gente come com os olhos, não é verdade? É isso. Quando eu dou de cara com uma sopa desmaiada, que vontade eu vou ter de comer? Nem o cachorro vai querer comer. Nenhum. Então a gente já trabalhou muito na nossa instituição em tentar melhorar a apresentação, em tentar botar um temperinho, em trabalhar a temperatura. Pode uma coisa pior do que uma sopa gelada? Às vezes, no tempo de sair da produção e chega lá no leite, chega uma sopa fria. Isso é uma coisa que impede ou tira muito da vontade de comer, né? Então, tem questões que a gente tem que lembrar, né? E aí, quando eu falo em humanização, vamos lá, eu teria que ter um carrinho térmico. Se eu penso em humanização, eu preciso de um carrinho térmico. Se eu penso em humanização, eu preciso de um prato bonitinho. Se eu penso em humanização, eu preciso ter uma equipe qualificada, que tenha uma escuta qualificada, né? Eu tenho que ouvir o paciente, eu tenho que seguir mais ou menos. Eu não tenho um à la carte, ninguém está aqui falando do que nós não teremos condições de fazer, né? Eu desejo isso, mas eu posso ouvir bem mais e respeitar bem mais. Isso é possível. Bem, gente, então assim, vocês tiveram
né, já uma experiência dos cuidados paliativos. A gente tem uma equipe que trabalha de maneira muito bonita dentro do hospital. Agora, sem dúvida nenhuma, o CEPOM é uma grande referência para todos nós, né? A gente tem dados realmente alarmantes em relação ao câncer, né? Então, a OMS diz que em 2025, mais de 20 milhões de novos casos. Isso é um dado extremamente aterrorizante, né? Então, a gente só fica pensando, tomara que a ciência evolua rápido, que corra junto, para a gente ter tratamentos melhores e mais adequados. Então, a gente tem, depois dados aqui do Brasil, entre 2018 e 2019, são esperados 640 mil novos casos. Quer dizer, agora está encerrando, são os dados do INCA de 2018, né, que é uma referência para todos nós, o INCA. Bem, gente, olha que dado importante esse dentro da perspectiva da nutrição, né? Um índice de desnutrição calórico-proteica dentro desses pacientes oncológicos internados de 66%. Por que é tão importante a gente falar desse dado? Porque eu não consigo ter um êxito, o êxito esperado num tratamento oncológico quando eu não tenho um estado nutricional adequado. Então, é um conflito muito grande, porque eu sou obrigada a fazer uma quimioterapia, às vezes um procedimento cirúrgico, às vezes uma radioterapia, e eu tenho um paciente desnutrido. Pensar na efetividade desse tratamento quando esse paciente está nessa condição é um desafio imenso, né? Muito grande mesmo. E quando a desnutrição se instala, significa que esse indivíduo ele tem, pela redução do consumo alimentar, que a gente sabe que é fato, uma piora do estado emocional e um aumento da mortalidade, ou morbimortalidade, como a gente chama, que é aquelas situações oportunistas que começam a se encaixar naquele quadro do paciente. Essa foto eu acho que espelha muito o que vocês já devem ter acompanhado em milhares de situações, né? Uma foto que para mim me tocou profundamente, por isso que eu botei aqui. Em 2019, 60 mil mulheres descobriram câncer de mama. Nós estávamos no Outubro Rosa, então a gente tem muito que trabalhar, alertar e pensar que às vezes isso está muito perto, né? A gente tem que ficar muito alerta mesmo e fazer o nosso trabalho. Bom, gente, o paciente, eu estou chegando no nosso produto, o paciente em tratamento antineoplásico, aliás, a imensa maioria nem é a nível de internação hospitalar, faz um hospital dia e vai embora, ele está domiciliar, né? Ele tem efeitos colaterais inúmeros. Alguns mais, outros menos. Uns eu já inicio nas primeiras situações de quimioterapia, outros posteriormente. Algumas quimioterapias, como a gente fala, as vermelhas, são mais fortes e assim por diante. Mas, em resumo, né, esses são, a princípio, os sintomas mais recorrentes, né? Vômito, náusea, às vezes diarreia, alteração de paladar, xerostomia, né, a boca seca, e a mucosite, a bandida da mucosite, que é uma arqui-inimiga nossa, né, na parte da alimentação. Quer dizer, tudo isso aí é horrível, porém essa a gente até destaca um pouquinho mais. Olha lá o que acontece. De 15 a 40% dos pacientes em quimioterapia apresentam um grau de mucosite. Essa mucosite, ela se retrata dessa forma, e não só na cavidade oral, né, como também, às vezes, ela vai para a região do esôfago, que é esôfago. Bom, o que ela acaba comprometendo? O próprio ciclo. Porque às vezes a pessoa acaba não comendo, desnutrindo, né? Então, a gente tem alguns dados que apontam, né, que eu tenho, às vezes, até redução da aplicação, atraso nos ciclos, descontinuação do tratamento até que consiga se corrigir essa situação. Então, é uma situação muito difícil de lidar, porque afeta diretamente o consumo alimentar. A primeira coisa que a pessoa rejeita é o próprio alimento, porque dói, machuca. Então, como melhorar
aceitação alimentar do paciente em tratamento quimioterápico. O que a gente foi pensando? Para nós, a gente começou a desenvolver, a gente já fez muitos outros trabalhos, observando o resto de ingesta, o que gostam menos, quais os horários que eles preferem, qual a temperatura, enfim. O que a gente chegou à conclusão que um dos aspectos muito importantes, melhorar a palatabilidade das preparações, o sabor das preparações. Então, para mim, não tem justificativa. Eu sou até suspeita porque eu adoro comida de hospital. Mas acho que existe pouca preocupação na gastronomia hospitalar, né? O nutricionista normalmente é muito preocupado com a situação nutricional, o que aquele alimento tem. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar também como que eu vou oferecer, como que eu vou fazer, como é que eu vou apresentar, né? Que são os aspectos que a gente foi salientando. Então, melhorar o paladar da comida é muito importante. Outra questão importante é observar quais são os alimentos, as preparações que os pacientes preferem. Então, lembrem, gente, que assim, olhando a literatura, claro que a gente não faz nada disso sem fazer uma grande revisão, né? Para fazer um trabalho, uma pesquisa, a gente tem que fazer um projeto, esse projeto passa por todo, além da experiência, todo um resgate daquilo que a literatura já vem apontando. Então, o paciente em quimioterapia, ele tem uma preferência por frutas cítricas, né? por um azedinho, assim. E por alimentos gelados. O gelado tem uma explicação muito lógica, o gelado faz vasoconstrição. Então, também pacientes nauseados, quando tomam, a gente tem a ideia de que vou dar um chazinho, uma sopinha. Não, se ele está nauseado, dá uma coisinha geladinha, faz chupar um gelinho. Né? Esse gelinho, inclusive, pode ser um gelinho de água de coco, esse gelinho pode ser um gelinho especial, um chazinho de malva congelado, etc. Tem outras possibilidades, né? Então, alimentos gelados. E um desses alimentos descrito por esta população, por esses pacientes, é o sorvete. Então, assim, a gente já usava, em algumas situações, algumas instituições, a gente fez um levantamento, até já usava. O que a gente não tinha era um sorvete de boa qualidade. Essa era a questão que nos emperrava. Então, às vezes, a gente até dava, porque era a última opção que se tinha, não tinha outro recurso, etc. Né? E aí, foi daí que veio a nossa ideia. Então, antes de eu entrar ali na nossa finalização, que eu acho que pulou um aqui, dizer que surgiu essa ideia justamente por pensar que a gente poderia fazer do sorvete, que hoje, na maioria das indústrias, ele representam, para nós nutricionistas, 1 bilhão, pela alta quantidade de gordura que ele apresenta, pela quantidade de produtos de química que ele tem, pela quantidade de açúcar que ele tem, a gente não o considerava um bom produto. Por isso foi a nossa intenção de transformar um vilão num mocinho. E eu acho que a gente chegou lá. Então, antes de eu botar esse aqui, eu vou voltar nesse aqui. Houve então o desenvolvimento dessa pesquisa. Essa pesquisa foi desenvolvida em parceria com a Ips Sorvetes Prêmios, que é uma indústria daqui, e que a gente já conhecia os produtos, porque eles já vinham trabalhando numa linha diferenciada. A partir desse contato, se fez uma parceria entre a universidade e essa empresa. Conseguimos formalizar essa parceria, porque vocês viram que a tecnologia, como passou lá no filmezinho, a gente não tem, né, para produzir. E aí nós conseguimos desenvolver esse sorvete, que agora vai ser discutido um pouquinho pela Elisângela, que é da empresa. Tá? Então, passo para ela. Bom dia a todas e todos. Então, eu sou a Elisângela, sou egressa da Universidade Federal de Santa Catarina, sou nutricionista da Ips Sorvetes e hoje uma das minhas principais funções dentro da empresa é dar continuidade a esse projeto lindo, né, que deu origem a esse produto que tem sido tão comentado, tão falado e que tem sido um apoio nutricional a pacientes que estão em tratamento oncológico, né. Então, inicialmente, o nome desse produto era complemento alimentar e, por motivos de legislação e de Anvisa, a gente precisou mudar o nome. Então, o nome atual dele é Provita, né? A favor da vida, um sorvete a favor da vida.
Então a gente tem a disponibilidade dele em 3 sabores, morango, limão e chocolate. Ele vem num potinho, numa porção de 60 gramas, ele tem uma elevada densidade energética, que significa uma quantidade de calorias elevada para uma porção pequena, que é justamente de restrição de volume que o paciente oncológico consegue ingerir. Ele é fonte de proteínas que a gente chama de alto valor biológico, que são bem utilizadas, bem absorvidas pelo nosso organismo. Ele tem baixo teor de gorduras totais e gorduras saturadas. E a composição dele, como carboidratos, utiliza polidextrose, que é uma fibra alimentar, é um carboidrato não degradado pelo nosso organismo, que 90% dele é fibra. Um açúcar orgânico, um açúcar diferenciado também. A proteína vem de um whey protein, que é a proteína do leite, e os lipídios de um azeite de oliva, né? E, ao contrário do que muitos pensam, o sorvete não tem gosto de salada. É um azeite de oliva só para trazer o benefício de uma gordura saudável mesmo, sem deixar o sabor do azeite. Aí aqui tem a informação nutricional dele, né? Depois a gente vai ter, claro, vocês vão poder experimentar o produto e vai ter um folderzinho que vai ter também essa informação nutricional para depois vocês verem com mais detalhamento, né? Porque o nosso tempo é escasso. E onde encontrar, né? A gente, como sorvete, tem um desafio logístico muito grande. A temperatura de conservação do sorvete tem que ser menos 18 graus ou mais frio. Então, a questão logística é um dos nossos grandes atualmente. Então, não são todas, eu sei que tem bastante gente aí de tudo quanto é canto do estado, infelizmente não são todas as cidades que têm pontos de venda ainda. A gente consegue ver ali nas estrelinhas onde a gente tem. A gente tem uma loja de fábrica aqui em Florianópolis, a nossa fábrica fica no Trevo do Cacupé, lá onde são produzidos os sorvetes e também tem venda para o consumidor final. Inclusive estão todas e todos convidados a nos visitar, ver aquela tecnologia toda do vídeo pessoalmente, né? E a empresa iniciou pensando num sorvete gourmet e aos poucos a questão da saudabilidade, dessa missão que a Raquel falou, que é transformar o sorvete de um vilão para um mocinho, se tornando o principal objetivo da empresa. Então o sorvete não precisa ser um industrializado ruim, cheio de gordura trans e açúcar. Ele pode sim ser um alimento gostoso e saudável e que traga nutrientes importantes para a gente, né? Então aqui rapidinho, falando um pouquinho da nossa linha, né? A gente tem uma linha clássica e tem linhas para outros públicos específicos também, né? Zero lactose, a nossa fábrica é 100% livre de glúten, então não tem o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, cada vez a gente está se direcionando mais para sorvetes para finalidades específicas. E o Provita, né, o antigo complemento alimentar, é um dos nossos principais produtos nessa linha e foi o que puxou com mais força essa cultura da empresa para a saudabilidade. Então, aqui uma imagem da nossa fábrica, né, lá na SC 401. E as informações da empresa, né, estão todos convidados a nos visitar. Para saber os pontos de venda nas cidades mencionadas que a gente já está, no nosso site ipsorvetes.com.br tem uma aba onde encontrar e lá vocês conseguem buscar pelos pontos de venda mais próximos de onde vocês atuam, certo? Muito obrigada, bom dia.